Você pode aumentar o tamanho dos seus seios em até 300 ml de maneira completamente natural e sem cirurgias. Cirurgiões plásticos têm escondido estas incríveis estratégias de aumento de seios por anos, mas hoje você pode se juntar ao seleto grupo de mulheres que conhecem essas técnicas e já as colocaram em prática. Se você já se sentiu insegura em relação ao tamanho de seus seios, você não é a única. Você já deve ter percebido que não importa quão bom seja o seu manequim, ou quão perfeito esteja o seu cabelo, ou até mesmo o quão bem-sucedida você seja profissionalmente, ainda assim é como se algo faltasse. Se ter seios pequenos a faça sentir menos mulher, então recomendo que assista a este vídeo com bastante atenção. Eu mesma cresci com seios pequenos e nunca me senti atraente, nunca me senti sexy. Você deve saber do que eu estou falando. Eu nunca me senti confiante, muito menos merecedora dos caras que eu gostava, e sempre me intimidei quando via as mulheres com decote recebendo todos os olhares e atenção. Cresci determinada a aumentar o tamanho dos meus seios. Em minha cabeça, eu não tinha muitas opções. Ou era isso, ou seria para sempre não amada. Me tornei obcecada e passava dias e noites pensando e até sonhando com seios maiores. Durante o dia, eu parecia uma garota normal, mas à noite eu era uma intensa pesquisadora que passava noites em claro estudando anatomia, tentando entender como os seios cresciam, porque algumas mulheres tinham seios grandes e outras não, e como eu poderia dar um jeito de manipular esse fenômeno. Cirurgia plástica era a minha última opção. Não tinha dinheiro para pagar um implante de silicones e, honestamente, nunca admirei o visual artificial. Continuei minha saga literária até que cruzei com 5 livros dos mais antigos possíveis que comentavam sobre saúde e fisiologia humana. Como assumir total controle de seu corpo. Foi como se eu tivesse encontrado exatamente o que precisava. Nestes livros eu descobri poderosas técnicas de crescimento natural, além de segredos para manter a rigidez que vem sendo usados por mulheres asiáticas, caucasianas e indígenas por séculos com resultados comprovados. Eu li e reli estes livros loucamente. Já havia lido outros 100, sem exagero, mas foram estes 5 que fizeram toda a diferença e toda a informação que eu tinha de repente começou a fazer sentido e foi então que descobri que havia resolvido este quebra-cabeça. E aí, quando tudo começou a fazer sentido, em menos de 5 semanas meus seios cresceram a ponto de que precisei trocar todos os meus sutiãs. E troquei-os, de novo, em menos de 2 meses depois. Tudo isso naturalmente, sem pílulas, cremes. Eu sinceramente acredito que essa informação não é somente importante, mas é na verdade crítica para toda e qualquer mulher. Este é o melhor, mais rápido e mais seguro método para crescer os seios e os mantê-los firmes, mais do que você sonha. É incrível quanto essas novas curvas lhe trarão a atenção de todos os melhores homens que existem por aí. Eu me senti tão orgulhosa do que atingi que, se eu pudesse, sairia desfilando de topless por aí. Algumas amigas, obviamente, perceberam as mudanças e me perguntaram se eu poderia ajudá-las também. Eu já tinha tantas anotações das minhas pesquisas que em alguns dias eu já tinha quase um manual pronto para que elas pudessem utilizar. Em 6 semanas, minha melhor amiga Ana me ligou agradecendo. Ela não conseguia acreditar nos resultados e me dizia que estava se sentindo tão mais sexy, segura e confiante. E aí ela me perguntou se tinha minha permissão para passar o manual para algumas amigas que andaram lhe questionando. Pensei um pouco no assunto e concordei. Depois comecei a receber e-mails e telefonemas dessas amigas me agradecendo. Foi quando percebi pela primeira vez o poder das informações que eu havia descoberto. E aí, pensei em utilizar a internet para divulgar o meu método de maneira mais abrangente. Imagina só, resultados em 4, 6 semanas. Você pode aumentar os seus seios e com isso se transformar completamente em outra pessoa, mais confiante, com mais amor próprio e com outro guarda-roupa também. Eu garanto que isso irá mudar tudo que você sabe ou acha que sabe sobre seios.